Paulo Freire é considerado um dos melhores educadores do Brasil, se não o melhor. E também é muito reconhecido em todo o mundo. Inclusive em alguns países, ele é muito mais estudado e pesquisado e utilizado na educação do que no próprio Brasil. Então, Paulo Freire é um educador muito importante para a educação do Brasil e no mundo. Uma das principais contribuições de Paulo Freire que deixou para a educação é o método Paulo Freire. É um método que alfabetiza rapidamente e emancipa os alunos. Faz com que os alunos percebam que ele, o aluno, está inserido como sujeito da história, não um simples observador. O método tradicional de alfabetização é chamado por Paulo Freire de educação bancária, que ensina a alfabetização por meio de ensinando as letras, as sílabas, por meio de uma cartilha. E só depois de percorrer por toda essa cartilha com muito trabalho, com muita dificuldade, o professor e os alunos conseguem ir aos poucos se alfabetizando. Esse é a alfabetização tradicional. E durante a alfabetização tradicional, os alunos vão tendo essas letras, essas sílabas, né, e posteriormente as palavras, que não faz sentido, não tem sentido para o aluno, tanto no aluno, uma criança, né, quando está iniciando na escola, quanto de um adulto analfabeto. Então, o método Paulo Freire é totalmente ao contrário, diferente da alfabetização tradicional. Paulo Freire, o método dele, alfabetiza iniciando com palavras, chamadas de palavras geradoras, e com sentenças, ou seja, frases, mas são palavras e frases retiradas do mundo em que vivem os alunos. É um método em que o professor retira do cotidiano, né, ao descobrir como é a vida, o cotidiano dos seus alunos, como que é o perfil deles, então ele vai retirar a palavra principal do grupo, da sala, né, para a partir daí, essa palavra geradora iniciar a alfabetização dos alunos. Então, aí esse método, né, de palavra geradora, o professor na sala de aula, no início, né, pode ser na primeira aula, que já vai se alfabetizar, ele organiza uma roda de conversa. Então todos os alunos, juntamente com o professor, orientado pelo professor, eles vão conversando sobre o seu cotidiano, sobre sua vida, sobre as coisas que eles conhecem, que eles vivem, né? Então, dessa conversa é retirada uma palavra, que é o início da alfabetização, né? Então, vamos dar um exemplo de alfabetização de adultos, jovens e adultos. Por exemplo, vamos pegar como referência uma cidade que tem um rio dentro da cidade, um rio urbano, né, que passa dentro da cidade. Então, vou dar um exemplo assim, que tem uma sala de aula, uma escola, que estes alunos moram ao redor, no entorno deste rio, nessa cidade, em torno desse rio. Então, nessa roda de conversa que o professor inicia a alfabetização, no método Paulo Freire, ele vai conversando sobre como é a vida dessas pessoas. E é claro, como elas têm uma vida muito, assim, de toda a sua vida, elas têm convivido com este rio, né, por várias atividades que realizam nesse rio, com certeza, então, nesta roda de conversa, a palavra-chave, a palavra geradora principal que vai dar início à alfabetização será a palavra rio. Então, muitos alunos falando sobre o rio. Então, a partir de que ele descobre que ele
destaca esta palavra, no caso rio, então ele vai pegar esta palavra que tem muito sentido na vida dos alunos, diferente do ensino tradicional, que tem letras, sílabas que não tem sentido nenhum para o aluno, aquela dificuldade enorme para alfabetizar, porque a aula, a teoria tradicional não tem sentido. Então, no método Paulo Freire, ele vai iniciar com uma palavra muito conhecida da maioria dos alunos, se não for de todos. Então, todos se reconhecem nesse rio. Então, vai ser esta a palavra. E aí, ele dá um destaque, né, para esta palavra, nessa discussão. O professor vai dar um destaque político e existencial, né, nessa discussão sobre a palavra rio. Então, a partir do momento em que se começa a discutir, né, politicamente, existencialmente, porque existencialmente as pessoas vivem aquele rio no seu cotidiano. Então, as pessoas com essa palavra e nas discussões, nas conversas, vão estar inserindo na aula, nas suas vidas, as suas experiências, né, o seu convívio com as pessoas, a comunidade, a família, em torno do interesse deste rio. Então, passa a ter interesse na aula e nessa discussão. Todos passam a ter muito. Então, o primeiro passo que o professor dá, qual que é? Ele pega essa palavra e escreve na lousa, rio, tá? Rio. Aí todos estão ali de olho e ele fala o que está escrito na lousa, rio. As pessoas ainda não sabem que são analfabetas. Aí elas vão ver o formato e com muito interesse, porque ele escreveu a palavra principal daquela discussão, né? E então vai estar com muito interesse. Aí o professor escrevendo na lousa, ele vai começar a discussão e ele vai provocar os alunos com várias questões. Por exemplo, ele vai falar assim: o rio para vocês é importante? Ou seja, ele vai fazendo as perguntas e vai deixando os questionamentos. Pergunta mais: o rio, ele é limpo? Ele é poluído? Quem é responsável pela manutenção, pelo cuidado do rio? Né? São as prefeituras, o Estado, as pessoas? Você cuida desse rio? Né? Qual que é o seu papel? Qual que é o seu interesse nesse rio? Né? Este rio tem peixes? Pouco ou muito? Vocês pescam nesse rio? Esse rio traz riquezas, trabalho? A água que vocês utilizam em casa para o banho, para beber, para fazer comida, essa água é desse rio? É uma água boa? É uma água que precisa ser tratada ou ela vem in natura? Né? E vai discutindo. E as margens do rio, como que estão? Os barrancos. Tem vegetação para segurar a terra para não desbarrancar no rio? Né? Tem as matas ciliares, tá bem cuidadas? Ou estão devastadas as margens? Né? As minas, as nascentes estão sendo preservadas? A mata ciliar está sendo cuidada da margem dos rios para proteger o rio e proteger a terra? Quando chove, né, muito e há muita seca, o que acontece com o rio? Ele tem enchente, ele baixa muito o nível, ele seca, né? Este rio, se não for cuidado, pode ficar poluído, né? Então, essa conotação, esse destaque da palavra rio, relacionando com a vida e o cotidiano das pessoas, e com todas essas questões que vai abrindo discussão na sala, vai ter um interesse enorme pela aula, pela palavra e por aquela palavra que está escrito lá na lousa. Eles já vão gravando, eles já vão entendendo, já vão inserindo, vai apreendendo sobre aquela palavra. O interesse que muitas vezes eles não tiveram chance de discutir. Esse rio é muito importante, eles devem pensar, né? E quantas pessoas, o que elas fazem com o rio? Que elas têm atividades profissionais, lazer, né? A necessidade do rio
para a cidade, né? Que precisa do rio para abastecer as torneiras, tal, entendeu? Então, a partir daí, essa conotação dessa palavra rio se torna muito importante para todos. Então, a partir desta aula, o rio, a palavra rio, tem um significado muito importante para eles, tá? Que é o que deve haver numa sala de aula, o interesse, de fazer sentido, eles se localizarem dentro da aula o seu cotidiano, né? A convivência, a vivência deles está sendo discutida ali. É uma coisa comum deles durante no cotidiano, na rotina deles, que traz para a aula. Então a aula se torna muito rica. E a partir daí, a partir dessa discussão, depois ou em casa ou nas próximas aulas, eles vão, toda vez que ou ouvirem, ou verem, ou escreverem, ou lerem essa palavra, porque a partir daí já aprenderam a escrever a palavra rio, vai ter um significado enorme. Os olhos deles vão brilhar, porque está falando da vida deles, do mundo em que eles vivem. Então, essa é a grande importância desse método. Então, e a partir daí, quando já houve essas discussões sobre a palavra rio, aí o professor vai destacar uma outra palavra. Então, o rio vai ser uma palavra geradora que vai gerar outras palavras também geradoras de outras palavras. Vai se falar da palavra água, da palavra peixe, da palavra margem e daí para frente, né? Pescaria, lazer. Então, as palavras que vão surgindo após, eles vão aprendendo uma por uma, vai sendo gravada e vai sendo vai fazer parte da vida educacional dessas pessoas, né? Então, não só se aprende a escrever, a se alfabetizar, né, com a palavra, como também vai ter um sentido na vida deles, aquele conteúdo, tá? E a partir de algumas palavras já vão gerando também frases. O rio tem peixe, o rio é bom, as águas do rio, o rio está limpo ou está poluído. Então vai se formando frases, né, com a palavra rio. Então a riqueza deste método é imensa, né? Inclusive, esse método ele enriquece muito o aprendizado e é muito rápida, porque tem um interesse. Quando tem interesse, as coisas vão se assimilando com muito mais facilidade. Então, este papel do professor junto dos alunos, o professor também ele está aprendendo muito. Olhe lá se ele não estiver aprendendo mais do que os alunos, porque vai acontecer muitas narrativas, muitas histórias, muitos contos, muitas histórias, piadas, brincadeiras da vida do cotidiano delas. O professor vai aprendendo junto com os alunos sobre aquele mundo em que eles estão inseridos, tá? E então, este professor, essa discussão, essa roda de conversa, não tem nenhuma máquina, nenhum livro, nenhuma internet, computador, celular que vai fazer este papel, não substitui. Então, é muito importante a aula presencial nesse sentido. E assim como também na educação familiar, uma mãe e um pai não pode ser substituído por um celular. Esse tipo de método de ensino também vai ser utilizado, se as pessoas utilizarem em casa, vai ter uma riqueza enorme de aprendizado com um bebê, com a criança que vai crescendo no lar, né? Com muito amor, muito carinho, muita atenção, vai tendo essas discussões, os pais, né? A mãe ou o pai ou o responsável que vive, que faz parte dessa família, dessa criança, eles vão conversando e discutindo. E não existe celular, não existe tablet que vai substituir esse ensinamento. É muito necessário para todos. A gente tem que ter esse esclarecimento, tá? Então, este método é totalmente diferente do tradicional, ele vai trazer muitas possibilidades, né? As pessoas vão estar inseridas ali e vão, nas palavras, nas frases, as pessoas, né, que estão ali sendo alfabetizadas, eles vão sentir que vai surgindo, eles vão descobrindo muito interesse e muito aprendizado.
e vai enriquecendo o conhecimento deles, né? Vai tendo outros tipos de aprendizado, né? Nessas discussões e nas provocações, nas reflexões, e vão passando para o papel, aprendendo a escrever, né? E então o conteúdo vai sendo muito mais tranquilo, mais suave, mais leve, colocado para os alunos nessas discussões. E com isso, esse ensino, a partir do que os alunos conhecem e, e são conectados com a realidade da escola, do conteúdo e de suas vidas, e da sua vida pessoal e familiar e social, eles se percebem gente importante, se percebem sujeitos da história, se percebem atores responsáveis por tudo que ocorre à sua volta. Então eles passam a ser integrados na vida familiar, social e da cidade, onde eles vivem nessa região. Então eles vão sentir a sua importância como pessoa, como gente, e que vai influenciar tudo que ele fizer e pensar e falar e fazer, vai influenciar na vida de todos, assim como ele vai ser influenciado pelos outros. Então eles acabam se inserindo no cotidiano e na vida das pessoas. Então, a partir daí, né, a palavra rio passa a ser geradora de outras palavras, né, que surgirão em seguida. É este o método Paulo Freire. É esse o Paulo Freire.